bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. E é com muita alegria que eu transmito a vocês hoje um pouco sobre a Palavra de Deus, um pouco sobre a mensagem de Deus, e que isso valha de alguma coisa para você no caminhar da sua fé, que o nosso caminhar é dia a dia. Não basta somente nós aceitarmos a Cristo e pensarmos que já estamos salvos e que não adianta fazer nada. Ninguém é salvo por obras, mas nós devemos trilhar a nossa conduta diária de acordo com os mandamentos do Senhor Deus, crendo naquilo que Jesus Cristo nos disse. Então vamos à palavra. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Naquela época, o mundo era feito por muito menos gente do que hoje em dia. Hoje em dia nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas na face da Terra. E naquele tempo não. Naquele tempo eram milhões de pessoas, não eram bilhões. E aquele povo daquele local, daquela localidade, eles viviam ali em um grande número de pessoas, e de repente subiu no coração deles, dizendo que eles queriam construir uma cidade, e nessa cidade uma torre muito alta, para que eles tivessem um nome, ou seja, para que eles fizessem um monumento no mundo em que o nome do homem seria exaltado, seria enaltecido. E ali eles se reuniram e começaram a construir esse monumento gigantesco, conhecido como a Torre de Babel. Por que Babel? Porque Babel era a maior cidade daquela região e eles estavam querendo construir uma torre naquele nome. E o nome Babel em hebraico significa porta de Deus. E aonde é que estava localizado essa cidade? Ela se localizava ali entre os rios Tigres e Eufrates, lá na Mesopotâmia. E qual que era o tamanho dessa torre que eles queriam construir? Alguns estudos extra-bíblicos, alguns estudos teológicos, eles comungam entre si e dizem que essa torre teria aproximadamente 2.484 metros de altura, ou seja, 2,5 km de altura. É imensa. Nenhum edifício hoje tem 2,5 km de altura. Então isso seria uma coisa assim extraordinária para o mundo antigo, para o mundo babilônico ver. E eles começaram a construir essa arca porque eles falavam naquela época uma só língua. Eles tinham um só idioma. Não era esse monte de idioma que existe hoje em dia. E eles ali, falando um só idioma, começaram a se reunir e a construir esse monumento gigantesco, mas de certa forma de auto-adoração. O homem queria se auto-adorar. E nós sabemos que quando algo parte para esse lado, começa já a dar errado. Então eles tinham um empreendimento de auto-adoração, eles queriam se idolatrar, eles queriam ter um nome, Babel, essa torre de Babel. E
foi um monumento tão grande, foi um mover de povos e de cidades ali tão imenso na Babilônia, que aquele local era na Babilônia, que o próprio Deus, ele veio dar uma olhada na construção. Diz, como nós lemos a palavra, que o próprio Deus veio averiguar o que eles estavam fazendo. E quando Deus viu que seria um monumento de auto-idolatria e de idolatria pura, o próprio Deus falou: não, isso está errado. Eu vou confundir a língua de todos para que isso não aconteça mais. E o que o nosso Deus fez? A partir daquele momento, ele começou a separar as pessoas. Olha, um determinado tanto de gente vai ter uma língua, outro determinado de gente outro, e assim por diante. E o que restou? Restou o que nós vivemos hoje. Cada nação, cada país tem um dialeto, tem o seu linguajar. E não existe só um linguajar no mundo. Então o próprio Deus, ele teve que intervir na história de toda a humanidade. Por quê? Em razão da idolatria, em razão do coração humano, que ele é podre, ele só pensa em si mesmo. E foi construído essa Torre de Babel e Deus acabou com esse empreendimento, modificando o idioma de vários e várias tribos, várias e várias cidades ali. Então cada multidão de povo tinha o seu linguajar. E com isso, na sabedoria eterna de Deus, eles não conseguiam mais construir. Por quê? Porque eles não conseguiam mais se entender. E foi assim que foi dispersa essa multidão tão imunda naquela época, tão selvagem, que não conseguiram mais construir a Torre de Babel. E isso é o que vem ao coração humano, é isso que acontece quando nós não buscamos a Deus. Nós queremos nos auto-engrandecer, nós queremos pensar somente no nosso próprio ego, no nosso próprio ventre, na nossa própria cabeça, na nossa própria vida. Nós não pensamos primeiramente em adorar a Deus e idolatrar somente a Deus, mas nós pensamos em auto-idolatrar, nessa auto-idolatria, quando nós fazemos o quê? Quando nós deixamos de ajudar o nosso próximo, quando nós deixamos principalmente de amar a Deus, porque o Senhor Jesus, ele instituiu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que nós devemos fazer. E quando nós não fazemos isso, o que acontece? Deus, ele destrói os nossos planos. Deus, ele acaba com tudo isso, de uma forma ou de outra. Naquele mundo antigo, ele acabou desmantelando aquele plano diabólico de idolatria, fazendo com que os idiomas fossem criados a partir daquele movimento satânico que estava acontecendo. E é muito interessante nós observarmos isso, porque agora eu vou ler uma parte da Bíblia em que mostra um homem que fez tudo ao contrário do que foi tentado criar na Torre de Babel. Então vamos ver o que está dizendo lá em Hebreus 11, de 9 a 10. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então nós estamos falando do nosso pai Abraão. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, não para criar uma residência fixa e uma cidade em seu nome, mas sim para obediência total a Deus. Em obediência total a Deus, ele deixou tudo para ir para uma terra em que Deus o mostraria. Por quê? Porque ele esperava uma outra cidade. Ele não queria construir uma cidade para sua auto-idolatria. Ele esperava uma cidade cujo alicerce é construído por Deus, cujo arquiteto é Deus. E qual é essa cidade? Essa cidade é no reino celestial. É lá é que nós teremos ruas de ouro,
edifícios, monumentos gigantescos como nós nunca imaginamos, nem nossa mente nunca imaginou. Cidades de cristais, prédios de cristais puro, alicerce feito de pedras preciosas e ruas pavimentadas com ouro. Tão simples o ouro no céu que as próprias ruas, como um asfalto hoje em dia, são pavimentadas dele. Então isso é a cidade, meu amado e minha amada, é isso que nós devemos esperar. Nós devemos esperar a cidade celestial. Nós não devemos nesse mundo aqui nos auto-idolatrar e idolatrar também as coisas do mundo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E por fim, vem o meu apelo: se você ainda não creu em Cristo, faça isso nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Deus que o Senhor Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador e Redentor. E passe a viver uma vida digna de arrependimento, dando frutos dessa nova conversão em Cristo. Faça isso nesse momento, faça isso agora, não perca mais o seu tempo. Então, por fim, é isso que nós devemos ter em nossas vidas. Nós devemos idolatrar somente a Deus, não a nós mesmos. Nós devemos pensar no reino de Deus em primeiro lugar e não no nosso próprio eu. Amém?